Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Tem uma frase, né, do Derek Box. Você acha que a educação é cara? Experimente a ignorância. Eu não sabia que ele era o autor dessa frase. Derek Box. Vou citar aqui Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E tem um ponto bem interessante sobre isso aqui ainda no livro. Porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do Viver de Renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais porque hoje os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é: viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Exatamente. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais e 5% para o colchão financeiro. Uhum. O pessoal falava: nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu estava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. O Buffett, quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele: você não vai doar dinheiro, não? Ele tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou: não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Animal. Então foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Sim. Já teve ano que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para a educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio T. Harv Eker dá o exemplo dele. Tava comentando com o João antes de começar o podcast que ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de equipamento de ginástica. De ginástica, isso mesmo. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né, somando que ele vendeu mais o equity do que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou: tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro. Porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho 1 milhão e perdeu 1 milhão todo. Exatamente. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou: então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. Perfeito, galera. Instrução financeira. Então faz um favor para você, faz um favor para sua família, faz um favor para a história da sua vida, para o legado. Vai lá e se instrui financeiramente. Existem várias plataformas para você fazer isso. O livro é uma, a gente está falando de um livro. Talvez você tenha lido, talvez não. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. Talvez seja um curso, talvez seja uma plataforma, como a gente falou aqui da FinClass. Lógico, né? A gente defende aquilo que a gente acredita. Aliás, lembrei de uma coisa. Você vai escrever lá, Clube do Livro, até amanhã, dia 21, e você vai sair de R$ 39,90 para R$ 29,90. Tem uma parte no treinamento... E por que eu tô fazendo isso? Porque numa parte do treinamento, lá no MMI, que eu fui, o Doug Nelson fala o seguinte: o que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove. Então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim: o que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que vim ali numa família... eu já contei minha história. Família foi pobre, foi difícil, aquele negócio todo, nordestino. E construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da educação. Então, a gente está falando aqui da FinClass. Nós acreditamos, nós vivenciamos, e isso aconteceu na nossa vida. A gente quer divulgar isso para vocês, ok? Clube do Livro lá na FinClass. Só porque vocês bateram 3.000 pessoas. É isso mesmo, né, gente? Tá que tá, hein, meu? Posso fazer um pedido aqui para as pessoas, João? Peça! Depois que a gente passa do arquivo número 1, ele vai dando alguns princípios de riqueza e ele chega na parte da declaração. Eu acho que essa parte é especialmente interessante se tratando desse episódio. Ele diz o seguinte: na declaração é para você falar, preferencialmente em voz alta, e depois de toda a declaração você fala: eu tenho uma mente milionária. A declaração é essa: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua, né?
E você sabendo disso, já tendo essa consciência, porque ele fala sobre como é que você muda o seu modelo de dinheiro, né? Primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem. Você está inconsciente. O segundo é você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo está acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa. E aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana, que os meus instrutores sempre usavam, e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir para ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele. Se ele for assistir a gente aqui ou no próximo papo, que é o seguinte, ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa... Sim. Você vai lá e atira e depois você vai apontando para melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim. E no final das contas é porque ela não confia nela. Porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito. Porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira. Então é preparar, atirar e no meio pular do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas. Todas as pessoas que eu conversei, que eu li, que eu estudei, todas elas têm esse mindset de não esperar a perfeição. Se quiser errar, erra rápido, erra barato, quer tomar água limpa, porque, porra, eu quero chegar primeiro. Então a rapidez, que é um dos princípios que a gente tem no grupo. Sim. Rapidez, a gente tem que ser rápido, cara. Rápido. Então é muito mais um mindset do que, sei lá, uma estratégia. E a gente até coloca a rapidez antes da excelência, né? Antes da excelência. Quer ver isso? Pega o meu primeiro vídeo do YouTube, o primeiro do Joel, o primeiro do Thiago. Eu botei lá numa aula que eu dei pro Stage... E nem te reconheci, cara. Muito diferente. Não tinha barba, cabelo diferente. Né? E a câmera com uma qualidade ruim. Deve porque era o começo. É o começo. Celular, talvez, meu. Celular.